Certamente você já sabe do rombo que foi encontrado lá nas lojas americanas, o que isso significou para a empresa, né? Uma dívida muito grande, as suas ações caíram, está em recuperação judicial, enfim, um monte de desgraça. Mas o que eu quero conversar hoje aqui com vocês é o que a gente pode aprender com isso. Como é que a gente pode melhorar os nossos investimentos, as nossas posições, até mesmo as nossas convicções como investidor, a partir das lições aí tiradas do caso da Americanas. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Antes de a gente entrar nas lições propriamente ditas, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu, de forma bem resumida, só para que você entenda exatamente o que aconteceu com as americanas. E a história é mais ou menos o seguinte: ela costuma fazer uma operação que se chama risco sacado. O que é isso? É uma operação em que você empresta dinheiro do banco para pagar os seus fornecedores. Não tem nada demais aí, isso é legal, isso é permitido, não está errado fazer, um monte de empresa faz isso, e esse não é o ponto, não foi isso que causou o problema. O que causou o problema foi a forma como eles contabilizaram essa operação. O que os contadores fizeram? Ao invés de pegar esse empréstimo que eles fizeram no banco e contabilizar como dívida bancária, como financiamento, como empréstimo, né, que deveria ser, que é o correto, eles deixaram isso daí contabilizado como fornecedores, como dívida com fornecedores. Se você entende um pouquinho só de contabilidade, você sabe qual é a grande diferença entre essas duas coisas. E a diferença é que dívida com fornecedor não corre juros. Você fica lá devendo por 30, 60 dias pelo prazo que o fornecedor deu, vai lá e paga, não tem juro. Dívida com um banco tem juro. E essa diferença foi isso que ocasionou o rombo na Americanas. Eles ficaram por muitos anos interpretando o risco sacado, né, aquela dívida que eles tinham com o banco, como se fosse uma dívida com o fornecedor. Ah, não, é uma dívida com a Sadia, é uma dívida com, né? Quando na verdade era uma dívida com os bancos. E isso que foi errado. Quando você faz isso, você coloca essa dívida financeira como uma dívida com fornecedores, você não contabiliza a despesa com juros. Então você simplesmente esquece de contabilizar a despesa, e aí o que acontece? Seu balanço fica mais bonito, né? O seu demonstrativo de resultado dá mais lucro. Por quê? Você não tem lá um gasto com juros que você deveria ter tido. Então, basicamente, o balanço foi ficando mais bonito, a DRE foi ficando mais bonita, os bônus dos executivos foram ficando maiores, porque o lucro ficou maior, né? Só que, lógico, a gente sabe hoje que era uma mentira. Como isso incha, né? Não só o lucro, incha também o patrimônio líquido, né? Porque você diminui despesa, então você acaba, no fim das contas, inchando ali o patrimônio líquido, o passivo fica menor, enfim, um monte de coisa errada. Como isso aconteceu, isso veio à tona, aconteceu uma crise de confiança, né? As empresas que emprestavam dinheiro, emprestavam capital de giro para americanas, falaram: opa, nós não queremos mais emprestar para você. E aí, com isso, a empresa passa a quebrar, né? Porque ela não tem mais dinheiro para comprar produto, o fornecedor não quer mais vender a prazo para ela, porque está com medo de ela não pagar, porque ela vai quebrar. Então, assim, por causa do medo de ela quebrar, geralmente ela realmente acaba quebrando. É isso que acontece, por isso que foi pedida a recuperação judicial, para conseguir uma proteção na justiça contra os credores. Então, essa é mais ou menos a situação da Americanas. Se você conseguiu entender a história com essa breve explicação, deixa aqui nos comentários para eu saber que vocês realmente entenderam, que ficou claro que essa explicação tá boa, que eu vou continuar usando ela daí. Agora que você já sabe exatamente o que aconteceu, vamos para uma parte mais moral um pouquinho da história, que é o seguinte: o meu vídeo tem o objetivo de mostrar para você o que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente, o que eu posso fazer diferente, né? Como nós podemos evoluir como investidores. É muito comum no mundo dos investimentos e na vida inteira que os perdedores, de forma geral, eles procuram a responsabilidade nos outros. Então, o que um perdedor hoje está fazendo? Ele está falando assim: ah, a culpa é do Jorge Paulo Lemann, a culpa é dos auditores, a culpa é de não sei quem, né? E não estou dizendo que essas pessoas não têm culpa, meu objetivo não é julgar isso. A questão é, se eles têm culpa, o que isso te interessa? Praticamente nada. Não muda a sua vida o fato dos bilionários serem malvadões, né? Nem estou falando que são, mas não muda. O que pode mudar a sua vida? É a lição que você pode aprender desse caso para que você nunca mais caia numa besteira dessa. Então, reclamar dos outros, reclamar da CVM, né? Como eu vejo agora, muita gente, vou procurar os meus direitos, eu vou fazer protesto lá em frente à B3, lá em São Paulo, enfim. Coisa que a gente sempre vê, né? Quando uma empresa grande sofre um negócio desse tipo, a gente vê muitos pequenos investidores revoltados e muito pouco pequeno investidor assumindo a responsabilidade e procurando aonde ele pode ser melhor. Então, o meu objetivo é fazer um vídeo para esse segundo grupo, para esse pessoal que de repente errou, ou até mesmo não errou, mas quer aprender, quer não cair num negócio desse
quando acontecer de novo. Então, essa primeira ideia que eu queria passar para vocês é: vamos nos responsabilizar e buscar mudar a única pessoa que pode realmente mudar a sua vida, que é você mesmo. E a primeira lição desse caso é que auditoria não é a mesma coisa que garantia. Eu falo isso como auditor que sou, por profissão, né? Minha profissão é auditor, isso aqui no YouTube é só um hobby, obviamente. E na nossa profissão, o que nós fazemos é aumentar a confiança, é de certa forma dar alguma segurança a mais, é melhorar. Mas veja, nunca, jamais você vai ler um parecer de um auditor dizendo que aquilo é garantido. A gente aprendeu essa lição lá no caso da Enron, quando ela quebrou e a auditoria sofreu um monte, que aliás é praticamente a mesma empresa que estava auditando Americanas, né? O que a gente aprendeu? Que nós nunca podemos garantir nada. Então, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser até que a auditoria tenha trabalhado bem no caso da Americanas e que o negócio realmente passou. Eu, como auditor, acho pouco provável, porque a conta fornecedores é uma das contas que a gente sempre olha, é uma conta grande. E um teste de auditoria que a gente sempre faz chama-se circularização, que é quando você pega aquela conta, vê a dívida dela e liga, manda e-mail e tal, para os credores, para eles confirmarem aquele saldo. Então você chama lá um banco, chama lá um fornecedor, fala, viu, esse saldo aqui é isso mesmo? E aí o fornecedor fala, esse saldo tá certo, é isso mesmo. Então, isso é uma coisa básica. Toda auditoria faz isso, principalmente na conta fornecedores, que é uma conta muito importante. Então, assim, eu acho muito difícil que em todos os anos de auditoria, né, que eles estão fazendo essa coisa errada aí, nenhum auditor tenha percebido isso. Então, talvez meus colegas não tenham dado a devida atenção a esse ponto. Mas o que interessa para você, investidor, e para mim, investidor, é que auditoria não é sinônimo de garantia. Mesmo que fosse, a auditoria não busca fraude. Ela busca até erro, ela pode encontrar fraude, mas o objetivo principal, a auditoria não é polícia. Então, ela só busca aumentar a confiança nas demonstrações contábeis. E, aliás, a gente já está cansado de saber que não dá para confiar nesse tipo de instituição cegamente. Eu gosto sempre de dar o exemplo das agências de classificação de risco. Se você ainda acredita em agência de classificação de risco depois de 2008, você é maluco, né? Não tem nenhuma razão para acreditar. Eu até vou trazer um gráfico aqui que eu achei lá quando o banco BVA foi liquidado pelo Banco Central. Poucos dias antes, ele tinha nota alta, né? Veja só, até o dia 28 de agosto, a nota dele era A. Depois, no dia 15 de outubro, ela virou BBB, que ainda é segurança moderada. 4 dias depois, foi para inadimplente e foi liquidado pelo Banco Central. Então, assim, não dá para confiar cegamente em auditoria, em agência de classificação de risco, em nada disso. Então, essa é a primeira grande lição que eu queria deixar para vocês. Para a gente prosseguir, quando a gente fala de investimento em ações, o que mais importa na hora de você escolher a sua carteira é que as ações, de forma geral, tenham lucro consistente. Eu sempre falo isso, eu bato muito nessa tecla. O pessoal fica fazendo 500 análises, fica fazendo valuation, fica chutando se está caro ou se está barato, faz um monte de coisa e esquece da coisa mais básica, que é lucro. A Americanas nunca teve lucro consistente, né? Eu vou botar aqui para vocês o gráfico de lucro delas, para vocês darem uma olhada, dá uma olhada nesse gráfico de lucros, diga se você acha isso consistente. Óbvio que não, né? Só como contra-exemplo, eu vou aqui botar o gráfico de lucro da VEG, que é um gráfico bem bonito, para que vocês possam comparar. Isso é um gráfico de lucro consistente. Então, o cara que entra na Americanas para investir para o longo prazo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que é investir na Bolsa de Valores. O cara que entra para fazer especulação, esse está perdido, esse aí não tem o que fazer mesmo, né? Porque a especulação dificilmente vai conseguir ganhar. E o cara que faz valuation para dizer se está barato, se está caro, é o cara que faz especulação, óbvio, né? Porque quando você faz valuation, é para você determinar o valor de uma ação, o valor real de uma ação, versus o que ela está sendo negociada na Bolsa. Em outras palavras, é para você achar o que está barato, né? Eu defendo a tese de que nós não temos condição de fazer isso. Nós só temos condição de encontrar bons negócios e comprar esse negócio sempre que possível. Então, como um dos principais fatores é o lucro, é ter lucro consistente, a Americanas não tinha esse lucro consistente e você nem deveria estar investindo, nem deveria estar comprando um negócio desse. Pelo menos é assim que eu penso. Então, essa foi a segunda lição. Empresa sem lucro consistente, eu nem olho. Agora, a terceira, eu acho que é até mais importante, é a questão da diversificação. Veja só, se você tem na sua carteira, 20 ações diferentes, mais, 20 ações do exterior, mais 10 fundos de investimento imobiliário,
mais 10 REITs, mais renda fixa, mais, enfim, seja lá o que for, a loja americana seria, sei lá, 1% da sua carteira, 2% da sua carteira. Qual é que seria o seu real prejuízo? Né? Nenhum, porque um prejuízo de 1%, 2% é praticamente zero. É impossível a gente prever quando que vai acontecer o próximo escândalo. Nós tivemos exemplos aqui no Brasil de empresas ótimas, né, com aparentemente bons resultados, que de repente se mostraram ser uma verdadeira porcaria. Né? Até empresas assim, com fundamentos melhores do que americanas, vieram a ser uma porcaria. Então isso vai acontecer. Você vai investir bonitinho, você vai escolher certinho, e de vez em quando você vai errar. Faz parte, é da natureza do investimento em renda variável você investir, e de vez em quando você vai perder mesmo. Né? Como eu sempre digo aqui, você só consegue segurar uma Hydrogazil por 20 anos se você aguentou segurar de repente, uma Americanas, né, que piorou e você perdeu. Então, quem segura, quem faz buy and hold e fica rico com isso, vai ter no meio do caminho algumas coisas que ele vai perder. Por isso é tão importante a gente diversificar. Não se ache mais esperto do que o mercado. A gente vai errar e a gente precisa diversificar. Agora, a quarta lição é uma lição que meus inscritos aqui adoram, né? Vivem reclamando aí nos comentários dos meus outros vídeos que eu falo sobre o assunto. Então, provavelmente vai dar mimimi aqui nos comentários, que é a questão das debêntures. Eu sempre defendo que debênture é um investimento que tem risco muito maior do que o potencial retorno. Né? A relação risco-retorno da debênture é uma relação das piores que tem no mundo dos investimentos. Eu não tenho certeza se tem uma pior. Né? Na minha opinião, acho que a debênture realmente é a pior relação risco-retorno. Por quê? Porque você tem um retorno limitado, você pode ganhar um pouquinho mais do que a renda fixa, só que o seu risco é quase de renda variável. Porque quando a ação despenca, por um caso desse aí, né, que aconteceu com Americanas, o que aconteceu com as debêntures? Praticamente a mesma coisa. Porque debenturista vai lá para o fim da fila e dificilmente vai ver a cor do dinheiro. Claro que pode ser que futuramente dê tudo certo, eles consigam receber uma parte, pode ser que eles recebam ações da Americanas, né? Mas assim, não é a primeira vez e não vai ser a última que eu vou falar aqui no canal e dar exemplo para vocês de como o debenture é complicado. E não era uma empresa ruim, não era uma empresa sob suspeita, sempre foi uma empresa razoável. Né? Tudo bem, não é das melhores e tal, mas a gente tem até uma light aí hoje, né, com os debentures sendo negociados com grande desconto, que provavelmente ninguém vai receber nada. Então, assim, debenture continua sendo um negócio muito arriscado. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas é só eu escolher aquelas que têm nota de crédito AAA. E aí, se você acha isso, eu não sei, eu acabei de mostrar o exemplo de um banco que tinha nota de crédito A, e de repente foi liquidado pelo Banco Central. Então, se você acredita em agência de classificação de risco, você não deveria investir em renda variável, em nada que não seja caderneta de poupança. Porque, infelizmente, né, você é ingênuo e você ainda precisa adquirir assim, uma certa malícia para lidar melhor com os riscos dos investimentos. E até às vezes as pessoas falam, não, mas eu diversifico na renda fixa, eu tenho várias debêntures de várias empresas. Isso assim, é tão péssimo, é difícil as pessoas entenderem isso, mas é mais ou menos o seguinte, vamos supor que você tenha lá 20 debêntures, né? Aí são 20 diferentes, tal, todos eles pagando um pouquinho mais do que você ganharia, por exemplo, no Tesouro Direto, né? E aí, lógico, alguns são incentivados, então não pagam imposto de renda, então você consegue ganhar lá um pouco mais. Se uma quebrar, das 20 você não receber, você só receber 19, provavelmente você vai perder do Tesouro Direto. E aí a razão, aliás, é muito óbvia, né? Que você perdeu o capital inteiro, você não perdeu só o rendimento daquele valor. Você perdeu 1/20 do seu patrimônio. Isso é um impacto muito grande para as outras 19 recuperarem e você ainda ganhar do tesouro. Então, assim, é difícil ganhar de uma renda fixa básica comprando debênture, mesmo que você diversifique. Porque só basta uma quebrar, provavelmente o investimento no total vai ser pior do que um tesouro. E vai acontecer. A gente sempre vê empresa dando calote em debênture, dando problema para receber, e aí você tem que vender por qualquer valor para não ter dor de cabeça, ou ficar lá esperando alguns anos até alguma solução, que obviamente vai te custar provavelmente todo o capital ou boa parte dele. E eu acho que uma última lição, que também pode provocar a ira de alguns investidores aí, é a questão dos ETFs de índice. Eu já falei isso outras vezes, e ETF, assim, nada contra, eu já fui muito mais enfático do que eu sou hoje. Eu acho que tem gente que realmente precisa investir em ETF, não tem outro jeito, enfim. Não é o que eu faço, eu não gosto, porque ETF tem 1 milhão de problemas. E um dos problemas é o que a gente acabou de ver na Americanas. Ela acabou de pedir recuperação judicial e saiu do Ibovespa. Então, se você tinha um ETF, né, do Ibovespa, por exemplo, que, pelo amor de Deus, não façam isso, mas enfim, se você tinha,
Você comprou a Americanas, sei lá por que preço, né, e saiu quando a Americanas foi lá para R$1. Então esperou ela cair 90%, sei lá, 95%, sei lá quanto que ela caiu, para aí sim você vender. Então esse é um efeito que os ETFs têm, que é de comprar na alta e vender na baixa. Ah, é sempre que isso acontece? Não, isso vai acontecer vez ou outra, né? Durante a sua vida de acumulação, isso vai te atrapalhar um pouco. Não estou dizendo que isso seja o fim do mundo, mas é um outro ponto aí contra os ETFs, e esse caso da Americanas me fez lembrar dessa lição. E é até engraçado que as ações entram nos índices justamente no momento ali que ela tá, né, tá na moda, né? Então, quando tá todo mundo falando dela, tá o momento que ela, entra no índice. Por quê? Ou porque aumenta o volume. Aí, geralmente, aqui no Brasil, pelo menos, você precisa ter um certo volume de negociação. Lá nos Estados Unidos tem mais a ver com market cap, né, no SP500, pelo menos, market cap e anos de lucro, né? Então, quando ela tá lá terminando 4 trimestres de lucro, ela consegue entrar no índice também. Geralmente é um momento que tá todo mundo olhando. Então, tá sempre no hype. Então, você acaba comprando na alta, ou melhor, existe uma força, né, que tende a fazer com que você compre na alta e venda na baixa. Não quer dizer que vai acontecer sempre, mas é uma força aí remando contra você. Bom, eu acho que eu já falei lições suficientes aqui. Se você tiver mais alguma, você pode deixar aqui nos comentários. Então, só recapitulando, né? Primeira coisa, aprender com os erros. Não vá vir aqui nos comentários para ficar falando que a culpa é da CVM, a culpa é dos ricos, a culpa é de não sei quem, porque a culpa não interessa. Quando você perde dinheiro, a responsabilidade é só sua. Ninguém foi lá te obrigar a comprar debênture da Americanas. Ninguém foi lá te obrigar a comprar ações da Americanas. Então agora também tem que assumir a responsabilidade, né? Você tem que diversificar, você tem que ter outras coisas na sua carteira, para que quando aconteça uma besteira dessa, você possa assumir a responsabilidade como investidor maduro, como pessoa adulta, né? Esse é o primeiro ponto. Então a gente viu 5 lições. Primeiro, auditoria não é garantia. Tem que fugir de empresa que não tem lucro consistente. A diversificação é a principal virtude do investidor. Debenture continua sendo um negócio que não compensa. E os ETFs de índice sofrem quando acontece isso com uma empresa. Espero que essas lições tenham ficado claras para você. Se teve alguma outra coisa que você viu, deixa aqui nos comentários para a gente poder continuar. Ou se tem alguma coisa que você não concorda, deixa nos comentários também, porque eu sempre respondo e a gente vai conversando aí sobre o assunto. Fora isso, a gente volta semana que vem. Até lá!